só um minutinho que eu tenho um recado pra você, compositora, compositor que está lançando a sua música. Já pensou se a sua música tá realmente convencendo artisticamente? Agora, o Canal Musicalia tá oferecendo um serviço de consultoria, que pega a sua música, que vai ser analisada por mim e vai ser entregue pra você uma análise em documento e uma call, uma chamada comigo direto pra falar um pouco sobre a sua música. Ou sobre o seu EP ou álbum, que eu também falo sobre repertório, afinação de conceito e um pouco mais de depuração artística para o que você está fazendo. Coloque sua música no mercado com toda a segurança artística. Se você quiser adquirir esse serviço, é só entrar em contato com a gente por este e-mail que está aparecendo aqui, que a gente manda um Media Kit e aí você escolhe se quer contratar ou não esse serviço. Entre com o pé na porta, com segurança artística e suas composições afinadíssimas. Olá, amantes da música brasileira, da janela lateral do quarto de dormir. Chegou o dia de analisar aquela letra maravilhosa de uma música extremamente popular do Clube da Esquina, Paisagem da Janela, que olha a galera aqui, hein? É uma canção composta pelo Lô Borges com letra do Fernando Brantz que foi sucesso na voz do Beto Guedes. Então se prepare para essa análise espetacular que vai chegar para vocês, mas tudo isso depois daquela vinheta que vai chegar para vocês. Quando você for desbravador, você segura, que você for gozar, segura as bolas do saco. Agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui do canal Musicalia, porque você também nos ajuda horrores, tá bom, pessoal? Se você for membro aqui do canal, tem muitas vantagens pra você também. Agora, não quero ser membro, Juscelino, não tô muito afim disso, não quero fazer parte dessas coisas e tal. Só você comentando já ajuda pra caramba o canal. Deixe no comentário o que você pensa dessa letra. E se você não quiser deixar no comentário, pode deixar Juscelino na janela. Hashtag Juscelino na janela, você já tem aí um comentário que você ajuda a gente pra caramba, engaja o vídeo, mostra pro esse Deus algoritmo que esse vídeo é interessante. Tá bom, galera? Agora vamos analisar uma letra, mas sempre lembrando a vocês que letras de música são abertas a interpretações. Aqui eu não sou nenhum professor de português, de gramática, de literatura. Letras são abertas a interpretações. Se você quiser ou tiver outra interpretação da música, por favor, deixe nos comentários, já ajuda pra caramba a gente ouvir o seu ponto de vista, a sua opinião acerca dessa letra maravilhosa. Então vamos lá ouvir Paisagem na Janela. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e no voo um pássaro. Vejo uma grade num velho sinal. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem imagens metafóricas e literais, né? Primeiro que vamos começar pela janela, né? A janela é, de fato, aquela da passagem, né? A ideia de portal, né? A ideia de passagem para outro lugar. Quando você abre janelas, né? No seu navegador aí é abrir uma janela, abrir uma nova possibilidade. Então você olhar pela janela é aquela sensação de você estar vendo um futuro, de você estar vislumbrando algo. Isso, lógico, no campo das metáforas. Mas aqui a gente tem literalidade também. A letra, como eu bem falei pra vocês, é do Fernando Brantz e aqui tem muito da biografia dele, né? É uma canção que fala muito sobre o autor e o autor usa muitas suas referências para trazer na canção. Então, quando o Fernando Brantz fez essa música, ele fez de fato utilizando uma janela como paisagem, ele estava vendo de fato essas coisas e essa paisagem na janela, ele estava na casa dos pais dele, né, que é lá no bairro dos Funcionários, em Belo Horizonte. Então, tudo isso que ele está descrevendo aqui é de fato uma visão que ele tinha, né, uma paisagem que ele estava contemplando ali. Então, olha só, ele fala: da janela lateral do quarto de dormir vejo uma igreja, um sinal de glória, né? Que igreja é essa? Existe essa igreja, a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que fazia parte da paisagem ali. O Fernando Brantz já falava, olha, hoje em dia, né? O Fernando Brantz já faleceu, tá, gente? Mas na época de entrevistas ele falava, hoje em dia já não dá pra ver essa igreja dessa janela, né? Porque já se cobriu de prédios e
tudo, mas na época que foi criada a letra, ele via ali dessa janela essa igreja, Nossa Senhora de Lourdes. E aí é o sinal de glória, né? Aí vejo um muro branco e um voo pássaro. E aqui ele dá algumas ideias novamente, assim, agora trazendo o campo das metáforas, você tá ali vendo um vislumbrar de alguma coisa que pode vir, mas você vê o muro, né? Impedimentos, né? Ele vai trazer umas ideias aqui, umas imagens meio de impedimentos, contrapondo a uma imagem de liberdade, o voo pássaro, né? Você tem o voo pássaro, mas você tem o muro ali, depois você tem as grades, um velho sinal, né? Ou seja, um presságio ali. Tudo isso corroborando apenas numa paisagem da janela. Você vê como o poeta é. O poeta olha a paisagem, já começa a vislumbrar ali os contrastes daquilo e o que aquilo traz. É claro que você pensar em muro, grades e coisas que deixam um certo ar de prisão, vamos dizer assim, naquele período do regime militar, é muito marcante, né? É muito emblemático. E aqui ele vai trazer mais sinais, velhos sinais. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou. Vamos lá, novamente trazendo o Fernando Brant, né, que é quem tá escrevendo essa canção. Ele tá falando dele, olhando a paisagem na janela. A paisagem é da casa dos pais deles, é no bairro dos funcionários, em Belo Horizonte, tudo aquilo da paisagem existiu de fato. E agora ele tá trazendo o que ele fazia, né? O que o Fernando Brant, né, muito jovem ali, fazia? Ele trabalhava para o jornal O Cruzeiro, e nesse jornal ele dava notícias, ele escrevia artigos ali. Agora, escrever artigos nesse período da ditadura militar não era algo muito fácil, porque a gente sempre lembra que a música foi censurada. Agora, gente, todo o aparelho midiático era censurado, era controlado pelo regime militar. Era controlado pelos militares o que você ia receber de notícia e o que você não ia receber de notícia. Então, qualquer coisa que o Fernando Brant escrevesse que não agradasse era censurado e não era publicado, só era publicado aquilo que era permitido pelos militares. Então, se a gente voltar aqui para os versos, olha, mensageiro natural de coisas naturais, já fica muito mais claro, né? Ele era um mensageiro natural de coisas naturais, de coisas que estavam acontecendo. Ele era um colunista de jornal. E aí ele fala, quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, né? De quem será que ele tá falando? Eu não sei, eu sou burrinho, eu não sei. Na ditadura militar, será que tinha esse pessoal, né, que deixava cores mórbidas, né, cores de morte, cores com cara de morte, homens sórdidos? Evidentemente, tá falando dos militares ali, ele falava desse pessoal, tentava alertar a população, e aqui há um lamento, né, e ele chama de temporal, né, quando eu falava desse temporal, né, novamente, ele tá brincando com a ideia de imagens, né, então a imagem na janela, você vê um temporal vindo na imagem na janela, só que aqui ele tá falando das notícias que ele estava dando. O temporal era aquele tempo turvo, que era a ditadura militar, que eram os militares que estavam ali comandando. Então, ele lamenta aqui no final dizendo, você não escutou. Tudo que eu estava dando de notícia, você não escutou. Você não quis acreditar. O que nos leva para o refrão. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar. Então aqui no refrão é o lamento, né? Pela primeira vez aparece o interlocutor diante da paisagem da janela, essa paisagem da janela que faz esse fluxo de pensamento, que faz lembrar de tudo que estava acontecendo naquele período. Ele se lamenta porque a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está recebendo essa notícia desse mensageiro, não quer acreditar naquilo que está acontecendo, né? Mas isso é tão normal. É sempre tem que lembrar que quando essa palavra é usada é muito engraçado, porque a gente pensa em normal, normalidade, a gente esquece que normal vem de normas, né? Então ali na ditadura militar, o que mais se tinha era normas a se seguir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Eu apenas era cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de gás e árvores, sem querer descanso nem dominical.
Bom, vamos lá. Aqui a gente tem imagens bem mais metafóricas de como o Fernando Brant se sentia levando essas notícias a uma população que não queria acreditar ou que não estava meio que entendendo o que estava acontecendo. Não estava entendendo o que era aquele temporal, o que eram aqueles homens sórdidos ou o que era aquelas cores mórbidas que ele estava falando. Então aqui ele continua, né? Eu era apenas um cavaleiro marginal lavado em Ribeirão. Aqui ele tem uma imagem de cavaleiro que vai à margem, né? Alguém que vai à luta, né? Alguém que se levanta para ir ao combate, mas ele não consegue ser o cavaleiro, digamos, mainstream, o cavaleiro de frente. Ele tem que ficar na margem, cavaleiro marginal. Aquele que vai se esgueirando para sobreviver como dá e levar essa notícia, levar essa mensagem da forma que dá. Como ele continua aqui, ó. É o cavaleiro negro que viveu mistérios, né? Ele é meio nebuloso, ele não entrega com muita clareza a notícia, porque se ele entregar com muita clareza a notícia, é capaz dos censores, né, acabarem ali com a notícia dele. Então, ele era essa pessoa que entregava algo turvo, né? Essa pessoa misteriosa, um cavaleiro e senhor de casa e árvore, né? E aí, mas ele continua aqui dizendo que é sem querer descanso, nem dominical, ou seja, nem descanso no domingo. Era alguém incansável e implacável que estava tentando levar essa mensagem à margem do mainstream, à margem daquilo que você tinha como verdade ou como frente, qualquer coisa desse sentido. Ele estava tentando levar uma mensagem meio quase que codificada, com muita dificuldade de fazer você acreditar. Você não quer acreditar, mas tudo que ele está trazendo é natural. Cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Conheci as cores e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Quando olhava da janela lateral do quarto de Dorê. Vamos lá, agora aqui essa parte final é mais uma vez ele trazendo algumas imagens, mas trazendo metáforas. Primeiro ele dizia que dava para avistar sim o cemitério da janela, essa janela original, que inspirou ele ali para fazer a letra, né? Então ele conseguia ver de fato essa coisa de ver velórios e conhecer os homens nos velórios e tal, o cemitério e tudo isso de fato existia na visão daquela paisagem. Só que, é claro, mais uma vez, as cores mórbidas voltando aqui, há uma metáfora, mais uma vez, a ditadura militar, né? Conheceu os velórios, conheceu a morte, conheceu gente perdendo vida por questões de opinião, né, ou por não estar de acordo com aquele regime vigente. E ele conheceu ali Torres, né, que também faz parte do cenário ali, e agora, né, como o Fernando Brant falava, agora tinha mais torres do que naturalmente, né, então a igreja já tinha sido sufocada pelas torres ali, mas no período já existiam algumas torres, né, e é tudo que ele via ali da janela lateral do quarto de dormir. Um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, né, antes de encerrar a nossa análise, é que a janela era uma janela, não era janela de fronte, né? Era uma janela lateral. Ele deixa claro, ele frisa que não é uma janela de frente, né? É uma janela à margem, né? Como o cavaleiro marginal, é uma janela à lateral. Ou seja, se você quiser ver esse tipo de paisagem, se você quiser entender o que está sendo falado nas entrelinhas, você não pode olhar o que está bem na sua cara. Você tem que ir para o cavaleiro marginal, você tem que ir para as margens, você tem que ir para a janela lateral, você tem que entender de um outro ponto de vista, você tem que ir além do que está sendo entregue de bandeja para você, de uma maneira bem superficial, né? E de uma maneira que deixa você tranquilo e sem pensar em mais nada. Porque se você pensar, você vai virar de lado e vai encontrar a janela lateral e ver como o mundo é sórdido, né? E ver essas cores mórbidas. E aí, quem sabe, você vai acreditar que tudo é tão normal. Da janela lateral. É isso aí, amigo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui e deixe seus comentários o que você pensa acerca dessa canção Paisagem na Janela. A gente pode deixar nossa hashtag final. O que a gente pode botar aqui na hashtag final? Bom, hashtag Juscelino Marginal. Vocês acham que esse canal aqui é bem marginal mesmo, tá bem à margem do YouTube. Não é o Felipe Neto que aparece a todo momento pra vocês, é um canal bem marginal. Então, o musical é a Paisagem na Janela. Então, hashtag Juscelino Marginal, mas, né, lavado em Ribeirão também, né? Obrigado a todos vocês e até a próxima.